Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleitor Vieira e no vídeo de hoje estudaremos sobre elementos básicos de circuito elétrico. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. Bom, então o primeiro elemento de circuito elétrico que nós vamos estudar hoje é o condutor, é o fio. Então nós vamos analisar alguns elementos que vão aparecer nos diversos circuitos que nós vamos desenhar, que nós vamos analisar, nos exercícios que nós vamos resolver. Então o primeiro deles é o condutor ou o fio. E o fio vai ser representado simplesmente por uma linha. Então quando desenharmos o circuito, tudo que for linha contínua é basicamente um fio que está representado ali. Então, por exemplo, temos essa figura, e nessa figura temos aqui uma bateria, uma pilha, uma fonte, aqui temos um interruptor para ligar e desligar essa lâmpada. E tudo isso está conectado por fios. Como que a gente representa esse fio no circuito elétrico? Então, aqui do lado, por exemplo, temos um circuito elétrico. Aqui, como veremos daqui a pouco, temos a fonte, temos um dispositivo elétrico. Mas o importante agora é que tudo isso aqui é fio. Ó. Toda essa parte que é contínua está representando apenas o condutor dentro desse circuito. O segundo elemento que nós vamos analisar é a fonte. E o que é uma fonte para a gente? Bom, a fonte basicamente é uma pilha, é uma bateria, é a tomada, é aquilo que vai fornecer a energia elétrica para o seu circuito. E a fonte vai ser simbolizada sempre dessa maneira aqui. Ó. São dois tracinhos horizontais, espaçados assim, um menor do que o outro. O menor representa a parte negativa, o maior representa a parte positiva. O U aqui é a tensão ou diferença de potencial. Isso pode estar dessa maneira, isso pode estar deitado, pode estar de cabeça para baixo, não faz diferença. Mas dessa maneira nós simbolizamos uma fonte. Aqui temos um circuito novamente, onde essa fonte está presente. Aqui essas duas bolinhas simbolizam as extremidades aqui da fonte apenas. Não necessariamente elas têm que aparecer. Continuando, o terceiro elemento é a chave ou interruptor, que também vai aparecer aí com uma certa frequência. Como podemos ver aqui, tem duas maneiras dessa chave ser apresentada. A chave para nós, no circuito, ela basicamente vai ser um pedaço de fio. E nesse caso, ela costuma ser representada por essas duas bolinhas aqui também, que representam o início e o fim dela. Se a chave tiver desse jeito, o fio está rompido, entre aspas, ou seja, a corrente não consegue circular. Se a corrente não circula, a chave está aberta, o circuito está aberto. Nesse caso, fechou-se o circuito, ou seja, a chave está fechada e, portanto, a corrente elétrica começa a circular aqui agora. Chave fechada, circuito fechado, chave aberta, circuito aberto. O próximo elemento que a gente vai estudar é a lâmpada. A lâmpada ela não aparece com tanta frequência, porque muitas vezes nós vamos chamar apenas de resistor, que é o próximo elemento, mas em alguns casos gosta-se de representar a lâmpada diretamente. Então geralmente a lâmpada vai ser representada dessa maneira, certo? Uma bolinha com um X no meio, isso representa uma lâmpada. Aqui do lado tem uma maneira um pouco mais elaborada que mostra realmente o desenho das lâmpadas, assim como o desenho da pilha, mas aqui fica mais difícil da gente desenhar, a pessoa mesmo, o aluno está desenhando ali no seu caderno. Então essa é a forma mais tradicional de se representar. E como eu adiantei, próximo elemento, resistor. O resistor ele é um dispositivo que converte energia elétrica em energia térmica. Então basicamente é o que acontece no seu chuveiro, é o que acontece no seu ferro elétrico, São dispositivos que vão esquentar, eles vão gerar energia térmica a partir da energia elétrica que eles receberam. E nós vamos representar esses dispositivos no circuito dessa maneira, através de um fio que fica ondulado aqui, e aí a gente representa pelo R de resistência. Em um circuito, então, voltando àquele mesmo circuito que a gente já mostrou anteriormente, aqui se encontra o resistor. Olhando agora eu consigo ver a fonte, eu consigo ver fios, eu consigo ver o resistor e nesse caso eu não vejo o interruptor, mas como tem corrente circulando, o interruptor está fechado. Os dois últimos elementos que nós vamos analisar são elementos de medição, quando eu quero medir alguma coisa no meu circuito elétrico. O primeiro é o amperímetro, que é um dispositivo utilizado para medir corrente elétrica. O mais comum, tanto no caso do amperímetro quanto no caso no próximo, que é o voltímetro, é usarmos um multímetro, que é um dispositivo que já faz muitas coisas. Você só muda essa chavinha aqui e você consegue fazer com que ele meça tensão contínua, tensão alternada, corrente e assim por diante. Mas, no circuito elétrico que eu esteja desenhando no meu caderno ou no exercício, o amperímetro vai aparecer da seguinte maneira.
no meio do circuito aqui, ó, no meio do fio, temos uma bolinha e esse A no meio. Esse aqui é o símbolo de que existe um amperímetro nesse circuito. O que o amperímetro vai fazer? Vai medir a corrente elétrica. Aqui está dizendo que ele deve ser ligado em série no circuito. Nós ainda não vimos o que significa ser ligado em série. Mas, na prática, ele tem que estar no caminho da corrente. A corrente vai passar, vai circular por aqui. Ele tem que estar no local por onde essa corrente vai passar. Quando a gente vê o próximo caso, talvez fique um pouco mais claro a diferença. Mas se eu quero medir a corrente que está passando no circuito tem que passar pelo amperímetro, ele tem que ser colocado, entre aspas, no meio do caminho, para que essa corrente possa passar por ele. E o último elemento que nós vamos analisar hoje é o voltímetro, que é um dispositivo utilizado para medir volts, ou seja, tensão elétrica, ou DDP, diferença de potencial. Da mesma maneira, o mais comum é utilizarmos um multímetro que já faz muitas coisas, mas nas representações dos circuitos, a gente coloca o voltímetro da seguinte maneira. Observe que está diferente da figura anterior, do slide anterior. Nesse caso, eu não coloco o voltímetro, que é isso aqui, nessa bolinha com um V no meio, eu não vou colocar ele no meio do caminho para a corrente, porque ele deve ser ligado em paralelo e não em série. Tensão, ou DDP, é a diferença de potencial. Eu quero medir a diferença de potencial nas extremidades do resistor, por exemplo. Então eu vou ter que ligar meu voltímetro em uma extremidade e na outra. Então ele fica paralelo, ele fica ao lado, entre aspas, aqui. Então essa é uma ligação em paralelo. Assim nós ligamos o multímetro para medir tensão. Esses eram, então, os elementos que nós gostaríamos de analisar hoje. E esses elementos estarão, como eu falei, presentes em praticamente todos os exercícios que nós vamos realizar sobre circuitos elétricos. Então, nos próximos assuntos, esses elementos vão voltando e aí vai ficar um pouco mais claro a partir de agora. Caso tenha ficado alguma dúvida, comente aqui embaixo. Clique no joinha para curtir o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe também com seus colegas que eventualmente estejam com dúvidas nesse assunto. Até a próxima!